as suas contas em dia e sempre dentro da lei é uma das principais bases para o bem-estar. E o melhor de tudo é a facilidade com que pode garantir essa fase da vida. Explicar e entender em conversa simples e descontraída é o objetivo do Contas a Direito com Madalena Marques. Estamos aqui para ajudar e, portanto, dúvidas que tenham, podem colocar-nos. E Manuel Gomes. O que é que se pode fazer e onde é que podemos cair no erro? Pensamos que estamos a fazer tudo bem e estamos a fazer de forma errada. Na radioava.global. Estamos em mais uma edição do Contas a Direito. Eu chamo Madalena Marques e comigo tenho o Manuel. Olá Manuel. Madalena, boa tarde. Viva! Olha, Manuel, hoje desafio-te a falar um pouco comigo sobre o aval. O aval, as livranças, os financiamentos bancários, que são, enfim, uma realidade da generalidade das empresas quando recorrem ou a crédito ou quando celebram contratos financeiros, não é? E nós temos no nosso dia-a-dia, tu acreditas que muitas pessoas prestam aval sem saber o que é que isso significa em termos de responsabilidade pessoal? Acredito. Eu ainda me consigo surpreender, apesar dos vários anos que tenho no exercício da profissão de advogada, ainda me consigo surpreender porque, repara, alguns empresários já têm uma história significativa de vida empresarial e mesmo assim não têm a consciência de que o aval é o abrir a porta para a responsabilidade pessoal, não é? Portanto, as sociedades comerciais associam a responsabilidade limitada, não é? Exatamente. E têm isso presente, não é? Sabem que afetaram aquela parte do capital social e que têm a sua cota e que por ali há uma definição de responsabilidade e limitação, não é? Patrimonial, exato. Mas depois vão ao banco. Quebrar isso tudo. Vão quebrar isso tudo e dizer assim, não, afinal, não é só a responsabilidade, não é só pela cota da empresa, seja de 1 euro ou seja de 500 mil, exatamente. Mas eu agora vou meter aqui também a minha parte pessoal. E por vezes as pessoas expressam alguma contestação em relação à atitude dos bancos, mas na verdade nós temos que compreender que os bancos existem para vender dinheiro. Exatamente. Ponto final, não é? E portanto, nós, no nosso dia-a-dia, nós sabemos bem que as empresas são criadas com a melhor das intenções, mas muitas vezes sem que haja uma sustentação, não é? Sem que haja um suporte. Sim. E depois o que é que acontece? Nascem e morrem num ápice. E, entretanto, se os bancos não se acautelarem através dos sócios... Muitas vezes, e como tem sido agora muito propalado na comunicação social, as tais garantias para os empréstimos. Claro. E nós temos aí visto aí muita coisa que mesmo com aval, com garantias, e depois acabam por não ser cobradas, não é? É verdade, até porque muitos particulares, e aí, enfim, já é preciso... ter, vamos dizer, algum conhecimento sobre como usar a seu favor as garantias, não é? Porque muitas pessoas, de facto, apresentam-se no banco com determinado património e por isso o banco aceita financiar com as garantias pessoais, mas a verdade é que depois se desfazem do património. Eu digo muitas vezes que nós temos empresas falidas com sócios ricos. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que muitas vezes os sócios tratam de desviar para a sua esfera pessoal ou para a esfera de pessoas da sua, da sua área de influência, pessoas da sua família, das amizades, e transferem o património da sua esfera para estas pessoas. Para quê? Para que as entidades a quem prestaram o dito aval depois não consigam executar. Isto leva-nos muitas vezes à situação de esvaziamento da garantia. Esta é a realidade, não é? Esta é a realidade. Ultimamente tenho tido um contacto bastante direto com questões relacionadas com contratos financeiros, nomeadamente para a aquisição de veículos. Aliás, muitas empresas necessitam, não é, de criar uma frota, não é? E, portanto, recorrem ao financiamento para terem acesso a essas viaturas.
Imagina, por exemplo, que uma viatura tem um acidente e que fica completamente destruída. Muitas vezes a viatura desaparece, não é? Deixa de estar operacional, mas a obrigação perante a entidade financeira não desaparece. E, portanto, quem prestou a garantia nesse contrato vai ter que acabar por pagar, como é óbvio, a viatura. Portanto, isto leva-nos a situações extremamente complicadas, e aquilo que eu gostava de transmitir a quem nos ouve, a quem nos vê, é uma chamada de atenção, é um alerta. Quando forem chamados a prestar um aval, primeiro que nada, percebam o que vão fazer em termos de responsabilidade. Porque quando diz bom para aval à firma subscritora, Exato. Perfeito, mas atenção, não estou a assinar enquanto gerente da firma subscritora. Portanto, a empresa é o primeiro responsável, é aquele que contrai o crédito, é aquele que celebra o contrato financeiro, mas a seguir, eu, pessoa singular, que vou dar o meu aval à empresa, eu estou a dizer, se a empresa não pagar, eu pago. E pago com o quê? Pago com todo o meu património. Exatamente. Porque esta é realmente uma via, este é um caminho para tornear, vamos dizer assim, por parte das entidades financeiras, obviamente, e isto não é uma crítica, vamos ver, como eu dizia há pouco, o banco existe para vender dinheiro e, portanto, como existe para vender dinheiro, tem que se acautelar de que vai conseguir reaver aquilo que empresta, não é? Como é evidente, que esse é o seu negócio. E, portanto, quando eu digo que os bancos e as entidades financeiras usam esta via para contornar a responsabilidade limitada, isto não é uma crítica, isto é uma constatação da realidade. Exato. E isto é um ato perfeitamente legítimo. Agora, o que é importante é que quem presta o aval saiba exatamente qual é a extensão. Outra coisa que acontece imenso, e acredito que o Manuel já te tenha também acontecido no sentido de teres lidado de perto com estas questões, com clientes teus. Sim. Muitas vezes as pessoas cedem as participações sociais. Exato. E não se desvinculam das obrigações. Exatamente. E o que é que depois significa? Significa que a circunstância de ter cedido a participação não afeta em nada o aval a garantia. Que prestaram. Exatamente. Em nada. Portanto, tem que haver. Já agora aproveito, até porque nós temos esta postura em relação à utilidade muito prática destas nossas conversas. Exato. Eu aproveito para deixar aqui mais uma dica, e que é esta. Portanto, se cederem uma participação social numa sociedade comercial, certifiquem-se que anulam as garantias pessoais. É claro que aqui temos também que chamar a atenção para uma dificuldade que pode surgir, e que é a de a entidade financeira não aceitar essa desvinculação. Pois. Porque esse também é um direito. Exato. Não é? Porque a substituição... Não foi pago, se não estão cumpridas as obrigações. A substituição do garante depende da vontade de quem é o beneficiário dessa garantia, não é? Da vontade e da idoneidade da pessoa exatamente, que vai subscrever isso. Portanto, se eu peço a minha substituição enquanto garante, eu tenho que apresentar alguém que, para a entidade financeira, se apresente com as mesmas condições patrimoniais para cumprir em substituição do devedor principal, não é? Porque, de outra forma, não será possível. Ainda bem que levantaste isso, porque eu, por acaso, eu trouxe para aqui um acordo, o que estive a ver, a pesquisar, e que um dos pontos era precisamente se num contrato de cessação de cotas de uma sociedade com dívida bancária garantida por uma livrança avalizada pelos autores, sócios, cedentes das cotas, se estipula a transferência dessa responsabilidade bancária destas para os réus cessionários das cotas, mas dependente da aceitação por parte do banco, se houver substituição do aval dado pelos referidos cedentes por aval prestado pelos cessionários. Fica estipulada uma condição negocial, aceitação por parte do banco, da substituição do aval dado pelos autores por aval prestado pelos réus. Muito bem. Esses intervenientes foram muito cautelosos. Exatamente. Muito cautelosos.
porque condicionaram a celebração do negócio à aceitação Por parte do banco. por parte do banco. Exatamente. É mesmo isso. Olha, tens aí um belíssimo exemplo e espero que Ainda sirva tem aqui de outras alerta. coisas. Queria-te pôr aqui só uma questão. Que falam aqui e que só quando o aval é incompleto, ou seja, quando se omitem as palavras bom para aval, é que para ser considerado aval, a simples assinatura do terceiro tem de ser aposta na face anterior da letra. E estamos aqui a falar de uma coisa que as pessoas pensam que já acabou, que é as letras. Não acabaram. Não. A letra tem no lado esquerdo, previamente impresso, a palavra aceite. Ok? E, portanto, o dar o aval sem dizer bom para aval equivale a uma aceitação da letra. A letra é um título muito curioso. Havemos de falar num outro programa, Manuel, sobre letras e livranças, porque, na verdade, elas continuam a circular. Sim. Continuam a circular. Embora tenham, quase que as pessoas pensam que acabaram, mas não. Não. Elas continuam a existir. E tem uma característica que é extremamente relevante. Elas existem para além da razão de ser da sua emissão. Diz a lei que é independente da relação cartolar. É independente. Olha bem, Manuel, chegámos ao fim de mais um programa. Espero que neste Contas a Direito tenhamos cumprido aquela nossa missão que definimos desde o início, alertar as de pessoas. dar umas dicas muito, muito práticas a quem nos ouve e que sirva, portanto, para que as pessoas se vão inteirando destas realidades da vida económica e do direito que perpassa, no fundo, toda a nossa vida. Bom, Manuel, chegamos ao fim de mais uma das nossas rubricas. O tempo voa. Cá estamos em Contas a Direito, uma vez mais, com dicas práticas, neste nosso propósito, meu e do Manuel Gomes, de darmos algumas indicações aos nossos ouvintes e a quem nos vê sobre questões muito práticas do nosso dia-a-dia, quer financeiras, quer jurídicas. Por isso já sabem, às sextas-feiras, às 18 horas, mais minuto, menos minuto, encontram-os na radioava.global e nas redes sociais, Instagram, YouTube, Facebook. Estamos muito acessíveis e muito disponíveis. Obrigada, Manuel. Obrigado, Madalena. Até à próxima. radioava.global